Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo aí, querido. Oh, Senhor. Abra comigo em 2 Reis. Capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Quem já achou, diga amém. Verso 1 diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Verso 4: sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus pode mudar a sentença hoje. Quantos creem, digam amém. Você pode se assentar, querido. Essa palavra tem queimado no meu coração. Ontem nós estávamos ministrando em São Gonçalo e eu falei um pouco sobre isso também lá. Eu quero te contextualizar. Essa história, ela é descrita aqui em 2 Reis, capítulo 20, mas também é descrita em 2 Crônicas, mais especificamente no capítulo 32. Ezequias, ele era filho de Acais. E Acais foi um dos piores reis, se não o pior rei de toda a história de Israel. Acais fez aquilo que o Senhor reprovava com veemência. Acais se afastou do culto a Deus, da adoração. Acais, ele desenvolveu idolatria a outros deuses. Ele implantou em Israel a adoração a Baal. E Ezequias era filho desse rei terrível. E eu penso, e quero te levar a pensar, se fizéssemos uma aplicação prática para os nossos dias, é como se o Rio de Janeiro fosse governado por um homem que não fosse temente a Deus, um homem idólatra, um homem que mandasse fechar todas as igrejas do Rio de Janeiro, um homem que desse a ordem para as igrejas trancarem suas portas. E é como se esse homem que fez tudo isso deixasse o governo e assumisse em seu lugar o seu filho. Eu pergunto para você, qual seria a tua expectativa? Qual seria o teu sentimento e o teu pensamento no momento em que você visse o filho desse homem assumindo o governo? Eu tenho certeza que você pensaria, das duas uma, ou continua na mesma ou piora. Porque se o pai fez tudo isso, o filho, com o mau exemplo do pai, vai fazer igual ou pior. Eu penso que nós teríamos uma expectativa muito pessimista acerca do início do governo desse homem, desse garoto, desse jovem. Mas a Bíblia nos mostra que, apesar de toda a influência ruim sobre ele, ele escolheu a boa parte. E eu quero abrir um parêntese e ministrar ao teu coração que não é porque o teu pai foi que você tem que ser. Sabe, queridos, nós cremos em maldição hereditária.
Nós cremos em algumas coisas que são passadas de pai para filho, mas diante da permissão de Deus. E eu quero que você entenda que a maldição hereditária, ela só é permitida porque Deus lá na frente quer transformá-la em bênção. Então, se por um acaso, ou você, ou alguém que você conhece, foi alvo de uma maldição hereditária, receba essa palavra profética: Deus vai transformá-la em bênção. Mas independente da questão espiritual, e a gente não tem tempo para se deter nesse assunto, para mim, a maior maldição hereditária que existe é a influência. É a influência. Se eu pego o meu filho pequenininho e trago ele aqui na igreja e apresento ele no altar, isso não está fazendo dele um crente. Mas as fotos, os vídeos, os registros, o envolvimento dele com o filho ou os filhos de outros crentes, o crescimento dele dentro da igreja vai o influenciando. E para uma criança dessa se firmar nos caminhos do Senhor é muito mais fácil do que para uma outra que nunca entrou na igreja. Quem está entendendo? Por isso temos a responsabilidade de ensinar o menino no caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Eu preciso envolver meus filhos com os filhos de crentes. Eu preciso trazer meus filhos para a igreja. Eu preciso fazê-los amar a casa do Senhor. Então, ao mesmo tempo que a maior maldição pode ser a influência, a maior bênção também pode ser a influência. Porque assim como eu tenho livre-arbítrio de apresentar o meu filho dentro da igreja, eu também posso apresentá-lo em algum outro lugar, aonde também vai ter foto, aonde também vai ter vídeo, e aonde ele também vai ser influenciado a permanecer. Se alguma criança é apresentada num terreiro de candomblé, de umbanda ou de macumba, isso não faz dela uma macumbeira, mas ela está sendo influenciada. Vou trazer um exemplo mais próximo da gente, né? Eu sei que aqui tem alguns jogadores do Flamengo, né, que são membros aqui da igreja e tal, então não vamos falar de Flamengo hoje, né? Hoje eu vou deixar, afinal de contas eu sou Vasco e o Vasco ainda não jogou, então assim, eu não posso, né? Vamos falar de Fluminense. Se você é tricolor e o teu filho de 1 aninho, você decidir fazer uma festa do Fluminense para ele, eu pergunto para você, ele teve direito de escolha? Não. Você não perguntou para ele, e mesmo se perguntasse, ele ainda não teria condição de te responder. Mas você, que é o pai, manda, o dinheiro é teu, então você coloca as bolas do Fluminense, o painel do Fluminense, o bolo do Fluminense, você veste o garoto com a camisa do Fluminense, e você tira foto, você faz vídeo. E aí, se você é persistente, no segundo ano você faz de novo. Um ano você fez com a camisa, né, principal, o 2 você fez com a camisa, né, a segunda camisa, mas é de novo. E aí você acha que quando o menino tiver 4, 5 anos, ele vai ser o quê? Ele vai ser Fluminense. O que foi isso, irmãos? Maldição. Se fosse outro time, podia ser bênção. Não, estou brincando. Dependendo da ótica, maldição. Dependendo da ótica, bênção. Mas você está entendendo que a influência faz toda a diferença? Queridos, eu não ia falar nada disso, mas o Espírito Santo está me conduzindo a falar. Existem algumas pessoas que acham que estão debaixo de maldição porque jogaram um encanto sobre a sua vida. Não, você só foi mal influenciado. E é por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. Olha o início do texto, ele diz rogo-vos, ele está clamando. Eu imagino, eu visualizo Paulo de joelho dobrado dizendo assim: por favor, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Paulo não engana ninguém, ele diz: vir à igreja é um sacrifício, levantar a mão e ficar cantando 10 horas da manhã é um sacrifício, vir à igreja 10, depois voltar às 17, depois ficar para os das 19h30 é um sacrifício.
Ele não está enganando ninguém, mas ele diz: eu clamo a vocês, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ele diz: eu não quero ninguém teleguiado aqui, eu não quero ninguém alienado, eu não quero ninguém sem saber o que está acontecendo. Eu quero pessoas racionais que entendem que vale a pena esse sacrifício. Amém? Escute. Mas ele não para por aí, e ele diz: e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, ele diz: não sejam influenciados, mas influenciem. Não interessa, meu irmão, se a gente vive no Rio de Janeiro e tem bala perdida, eu não vou me conformar. Não interessa se é PT, se é Bolsonaro, seja o que for, eu não vou me conformar. Não vou me conformar. Eu vou transformar pela renovação da minha mente. Não interessa se eu sou minoria na faculdade, não interessa se eu sou minoria lá no trabalho, não interessa se todo mundo está roubando, eu não vou roubar. Não interessa se está todo mundo traindo a esposa, o marido, eu não vou fazer. Não interessa, querido, eu vou renovar a minha mente para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que fecha o texto. Ele diz: para que experimenteis boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais uma vez, queridos, eu não ia falar nada disso, mas Deus está me orientando a falar. Existem pessoas aqui que estão sendo influenciadas e precisam influenciar. Não é o mundo que tem que mandar você vestir a roupa, você é que tem que mandar o mundo vestir a roupa. Você não veste a roupa que o mundo diz para você vestir, o mundo é que tem que seguir as tuas regras. Bata no peito e diga assim: eu sou príncipe do dono do mundo. Sou filho, príncipe. Ezequias mostra isso, porque ele era filho de Acais e podia ser o pior rei de Israel. Um rei ainda pior do que o seu pai. Mas sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Primeiro ato do seu reinado, ele juntou todos os músicos, levitas e sacerdotes. E aí, pastor, quebraram tudo, tocaram, adoraram, fizeram, aconteceram? Não! O templo estava fechado. Ele dá uma ordem: nós vamos reabrir o templo. Ok, vamos reabrir. E o que precisa ser feito? Tem que limpar tudo, irmão. Porque levita, antes de tocar, é zelador. Levita, antes de tocar, é faxineiro. Mas as pessoas preferem esquecer isso, né? Preferem deixar de lado. Mas Ezequias lembra isso. Ele diz: olha, é o seguinte, nós precisamos reabrir o templo que o meu pai fechou. E para isso nós temos que limpar. E quem é que limpa? Os levitas. Depois em casa, você pode ler, mas 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 1 até o verso 24, estão levitas e sacerdotes reunidos e não tem uma música, não tem uma oração, não tem um sacrifício, só tem limpeza de templo. Ele manda um recado para a nação. Ele deixa claro assim: eu não quero saber o que o meu pai foi, eu quero que vocês conheçam quem eu sou. Ele manda um recado: eu não vou seguir os passos do meu pai, eu vou agir segundo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus. Sem dúvida nenhuma, um camarada espetacular. Mas o texto que a gente leu aqui, e agora eu entro na mensagem, nos mostra que esse camarada espetacular, ele recebe a visita do profeta Isaías, e no primeiro verso do capítulo 20, de 2 Reis, o texto diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Esse camarada espetacular, esse camarada que foi de encontro ao sistema, que bateu de frente, que não se deixou influenciar, diz o texto que estava ferido de uma doença de morte, desconstruindo a ideia de que quem está fazendo a vontade de Deus não passa por prova. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: só pode ser aprovado quem é provado. E para que Deus dê legitimidade ao teu ministério, ao teu chamado, a prova é fundamental. Porque quando a coisa cai de mão beijada, quando é tudo muito fácil, é normal alguém falar assim: só está fazendo porque foi fácil.
Ezequias era filhinho de papai, era normal as pessoas falarem assim: ele só é rei porque ele é filhinho de Acais. Só que Deus que ama Ezequias, Deus que amava Ezequias, Deus que nos ama, ele diz assim: Ezequias, eu vou te dar uma prova só para calar a boca de todo mundo. Você vai sair daqui nessa manhã entendendo um pouquinho melhor a prova. Eu não estou querendo profetizar prova, tribulação sobre a tua vida. Só que quando ela vier, a tua perspectiva vai ser um pouquinho diferente. Você vai se lembrar dessa mensagem e você vai entender que Deus é que está te capacitando para coisas maiores. Porque o adorador, ele não tem o seu caráter forjado nas escolas de adoração. O adorador tem o seu caráter forjado no deserto. Lá é que sabemos quem de fato é adorador. Lá é que sabemos quem de fato é crente. Tem um texto bíblico que diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você acha, sério mesmo que você acha que Deus faz acepção de pessoas? Não, meu irmão, no céu tem lugar para rico e para pobre, não tem essa. Mas por que então ele fala isso em sua palavra? É porque, queridos, às vezes quando a gente abre a despensa e vê a despensa lotada, meu irmão, tem tudo, irmão, tem tudo. Você abre a despensa, né, para os adolescentes, né, você abre a despensa, tem bis, tem serenata de amor, tem Ferrero Rocher, tem tudo. Tu olha, caramba, você escolhe, você não sabe o que comer, você tem que tomar cuidado com a gula. Biscoito, meu irmão, tem de skinny é para quem é mais antigo, né? Tem do skinny até o passatempo, tem tudo lá. Você, pá. E quando tem tudo, às vezes a gente se esquece de Deus, porque quer ver o clamor vir de maneira espontânea, é tu abrir e não tem nada. Ô Senhor, tem misericórdia, Senhor. Deus que não quer te perder e que está vendo que você está longe dele porque você tem tudo, por amor a você pode tirar algumas coisas, tá? Ele mesmo tira, ele dá uma abaladinha na estrutura para dizer assim: sem mim nada podereis fazer. Então essa prova, ela está gerando em você casca. Ela está gerando em você armadura. Quando Davi vai enfrentar Golias, Saul vem e diz assim: não, pelo menos veste a minha armadura. Quando ele veste a armadura de Saul, aquele negócio fica pesado nele, ele: não, tira isso de mim. Não, mas você precisa de uma armadura. Não preciso, ele vem contra mim com espadas e escudos, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ele, em outras palavras, está dizendo: eu já estou de armadura. A minha armadura não foi construída por homens, é uma casca que o próprio Deus fez em mim. Foram os leões, foram os ursos, foram as pelejas quando ninguém estava me vendo, quando ninguém nem sabia a prova que eu estava passando. Quem é que está entendendo aí? Diga amém. Deus estava tratando de Ezequias. Mas presta atenção, querido, mesmo a gente entendendo a prova, a gente não quer que ela continue muito tempo, né? E diz a Bíblia então que Ezequias vira para a parede e começa a chorar. E ele fala algo lindo. Ele não é prepotente diante de Deus não, mas ele traz à memória o que pode dar esperança a ele. Ele diz: Senhor, eu tenho andado segundo a tua vontade. Porque quando a gente está na prova, escute, anote aí na tábua do teu coração, quando a gente está na prova, o diabo faz de tudo para desenvolver em nós um sentimento de culpa. Quando a gente está na prova, o diabo chega do nosso ladinho e diz assim: você está na prova por culpa tua. E aí, como é que você pede para sair da prova se você está vestindo a culpa? Ezequias nos mostra que nem toda prova é porque a gente fez por merecer. Às vezes, como eu acabei de ministrar, é um teste de Deus, é um trampolim para a gente crescer. E aí Ezequias, ele não fica dizendo assim: realmente eu sou um culpado, eu mereço morrer, e que não sei o quê. E aí para alguns crentes ia aparecer, né, um sinal de humildade, tá vendo? Ele reconhece que ele merece morrer. Não, ele diz: não, Senhor, o Senhor quer me matar, o Senhor me mata, mas o Senhor sabe que eu tenho andado segundo o teu coração. Ele se apega nas coisas boas. Sabe, querido, tudo o que você faz de bom fica anotado num livro. Ai. Você conhece a história de Mardoqueu? Quantos aqui conhecem a história de Mardoqueu? Mardoqueu era primo em algumas versões, ou tio em outras versões de Esther, da rainha.
E diz a Bíblia que Mardoqueu, ele sabia o Deus que ele servia e ele não se humilhava diante de ninguém. Ele só se humilhava diante de Deus. Mas tinha um general, nariz em pé, chamado Amã, que gostava que todo mundo se prostrasse quando ele passava. Só que ele passava por Mardoqueu não. E ele dizia para Mardoqueu o tempo todo: vou te matar, cara. Uma hora eu te pego. Seu judeu abusado, uma hora eu te mato. E ele vai armando, até que chega o momento que ele vai na presença do rei para pedir o rei a autorização para colocar Mardoqueu dentro, numa forca, para matá-lo numa forca. Anotou essa parte da mensagem? Anotou essa parte da história? Vamos para outra parte. Paralelo a isso, uma trama de morte, armam contra o rei, e aí Mardoqueu descobre, vai lá, conta, e porque Mardoqueu conta, o rei então é livre da morte. O que Mardoqueu faz fica anotado no livro das crônicas. O rei fica sabendo, pastor? Não, ele é livre da morte sem saber que foi livre da morte, e muito menos sem saber quem é que o livrou da morte. Só que um dia o rei decide ler o livro. Um dia ele acorda e ele diz assim: eu quero ler um livro, vou ler o livro das crônicas. E aí ele vai folheando, e de repente um dia, um homem chamado Mardoqueu livrou o rei de uma trama de morte. Ele: caramba, eu não sabia disso. Era para eu estar morto agora. Porque tudo o que a gente faz fica anotado no livro. Aí o rei diz assim: vou honrar esse homem. Ele vai dar um passeio no pátio. Nisso que ele está passeando, quem entra? O nariz em pé, o general Amã. Ele entra: ô Amã, tudo bem, rapaz? Tudo bem, rei. Eu vim aqui falar para o senhor, eu tenho um pedido a fazer. Lembra? Ele ia pedir a cabeça de Mardoqueu. Não, tudo bem, você já vai fazer o pedido. Deixa eu só te falar uma outra história aqui. Vem cá, se você encontrasse no livro das crônicas que alguém te livrou de uma trama de morte, o que você faria com essa pessoa? Aí o nariz em pé diz assim: eu colocaria ele sentado num cavalo real com vestes reais e colocaria um oficial puxando o cavalo. O rei olha e diz: gostei dessa ideia, camarada. Vou fazer isso. Vou preparar o cavalo, as vestes, e você vai ser o oficial que vai puxar o cavalo. Aí Amã pergunta: mas quem é esse homem? Só para saber. Aí o rei diz: Mardoqueu, conhece? Meu irmão, eu queria ser uma mosca para ver a cara de panaca do Amã. O cara foi ali para pedir autorização para enforcar o homem, e teve que sair dali puxando o homem num cavalo. Irmão, o final da história é que a forca que ele fez para Mardoqueu foi a forca que ele foi enforcado. Porque tudo o que a gente faz fica anotado no livro. E na hora da prova, a gente tem que trazer isso à existência. Senhor, mas e o jejum que eu fiz, Senhor? Senhor, e a leitura bíblica? Senhor, quando o pastor mandou eu obedecer, eu obedeci. Senhor, e os dízimos e as ofertas? E isso não é prepotência e nem colocar Deus contra a parede, porque você sabe que Ele é soberano. Isso é entendimento que vai desenvolver fé para você orar com mais veemência. A Bíblia diz que Ezequias clamou. Ele está lá dentro do quarto, com a cara virada para a parede, chorando e clamando. Paralelo a isso, Isaías, que já tinha ido dentro do quarto, o texto que a gente leu nos mostra, Isaías foi no quarto e disse assim: Deus mandou te dizer que você vai morrer. Arruma tudo, se dispersa e se prepare, você vai morrer. Ok? Assim diz o Senhor. E ele saiu. Aí Ezequias vira para a parede, ora, clama, e Isaías está indo embora. Diz a Bíblia que quando ele está no meio do pátio, de repente ele ouve uma voz: Isaías! Fica imaginando ele tomando um susto. Sim, Senhor, volta! Voltar, meu Deus, volta! Mas voltar para onde? Volta à presença do rei. Mas o Senhor quer que eu fale mais o que para ele? Diga para ele que eu ouvi a oração dele e eu mudo a sentença. Você pode fazer um barulho aí de adoração, querido, se você crê nisso para a tua vida.
Ele volta, irmão. Ele volta. Dá licença, rei. Fico imaginando o rei. Ai, meu Deus do céu. Fala agora. Qual é o problema? Não, Deus mandou eu voltar. Mas para quê? Ele mandou dizer para o senhor não vai morrer agora não. Ele ouviu tua oração. Ele vai te acrescentar mais alguns anos. Aí o que eu acho lindo, querido, é que Ezequias ouve isso e diz assim: eu quero um sinal. Você pode me dar um sinal? E aí Isaías diz: ele mandou te dizer que em 3 dias, faça assim, 3 dias. Queridos, pode ser literal. Quem tem fé para crer aí? Segunda, terça, quarta. Olha para o teu irmão e diga: 3 dias. Quem tem fé aí? Pega esse pensamento, joga no altar agora. Joga no altar. Esse milagre aí que você precisa, diga: Senhor, 3 dias, Senhor, 3 dias. Quarta-feira, Senhor. Até quarta-feira meu telefone vai tocar, Senhor. 3 dias. Eu sinto um mover profético aqui nesse lugar. Deus mandou te dizer, Ezequias, que em 3 dias você vai estar dentro do templo adorando. Ah, se você crê, já comece a preparar a adoração, irmãozão. 3 dias você vai estar adorando. Mas tem mais. Essa úlcera que te mata, durante esse tempo, eu quero que você pegue pasta de figo e passe nela. E aí deixa eu liberar uma revelação para você. A pasta de figo era um remédio. Estava tudo espiritual, estava tudo no âmbito profético. Pá, 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 pá. E de repente Deus diz: agora, durante esse tempo, tome remédio. Aí parece que o negócio fica confuso, né? Mas a revelação é simples. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. O que você tem que fazer, você tem que fazer. 3 dias, irmão. Eu não sei qual é a tua pasta de figo, mas talvez a tua pasta de figo seja pegar o telefone e ligar e dizer: você me perdoa? Talvez a tua pasta de figo seja renegociar a dívida. Você sabe que a última vez que eu preguei aqui, eu lancei um ato profético. E algumas pessoas me mandaram uma mensagem. E dentre essas pessoas, o Sérgio Rocha foi uma delas. Eu não sei se ele está aí hoje. Sérgio Rocha, ele é um técnico de som, trabalha na Graça Music. Conheço o Sérgio Rocha há anos. E eu não vi o Sérgio Rocha aqui e nem sabia que o Sérgio Rocha estava frequentando a IPAM. Nem sabia. O fato é que eu lancei um ato profético, ele segurou, realizou, e quando a coisa aconteceu, ele me mandou a mensagem dizendo assim: pastor, eu sei que o senhor não me viu, eu estava lá na IPAM, naquele domingo, e o senhor falou assim, assim, assado, o senhor disse que quem tinha dívida, que tinha que procurar e renegociar. Pastor, eu tinha uma dívida, eu procurei e fui renegociar, e o valor que era absurdo, impagável, caiu de um jeito que eu estou pagando com facilidade, pastor. Talvez a tua pasta de figo seja essa. Porque tem gente, meu irmão, que é impressionante. O cara está devendo, ele ora a Deus para ter condição para pagar, mas quando o telefone toca e ele vê um 11 na frente, ele: a poder no sangue de Jesus. Você ora dizendo: Senhor, me dá graça para pagar a dívida. O cara liga, mandado por Deus para negociar com você. Você olha: não, a poder no sangue de Jesus, não vou. Quando chega aquela cartinha pequenininha, sabe, preta e branca, que tu olha na caixinha de correio, tu nem abre ela, irmão, porque é SPC ou Serasa, tu já repreende ela, tu queima ela. Vou falar um negócio que talvez vai te machucar um pouquinho, mas comprou? Tem que pagar. Porque não adianta nada ficar aqui dando glória a Deus, aleluia, e mover de Deus, e falando em língua, e que não sei o que, marcar loteiro. Pasta de figo, irmão. Pasta de figo.
Você diz assim, ó, é o seguinte, eu devo. Quanto é que eu devo aí? Você está devendo 10 mil reais, mas é o seguinte, vou te contar uma história triste. Eu só consigo pagar 50 por mês, 50 reais. Eu creio num Deus que vai honrar a tua fé. É 50 que você pode? Então é 50 que você vai pagar. Se você pagar dia 12 agora, segunda-feira, amanhã, 50 reais, depois de 3 dias teu nome já está limpo de novo. Aí você pode falar igual o apóstolo Paulo, digno obreiro que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque eu estava devendo, não estou mais, porque agora eu estou pagando. Porque eu não estou fugindo dos meus compromissos. Talvez essa seja a tua pasta de figo. Para alguns, a pasta de figo é orgulho. Tem gente que é orgulhosa, ela quer a bênção, mas ela não consegue ir lá e resolver algumas pendências, por orgulho. E eu vou falar uma coisa para você, uma vez, sabe, eu estava em oração com o pastor Emerson, pastora Fernanda, e Deus me deu uma palavra, eu disse para eles, que para ter liberdade tem que ter coragem. Porque todo mundo quer ser livre, mas não quer ter coragem. Se você é um filhote de águia, para você voar, para você alcançar as alturas, você tem que pular do penhasco. Se você não pular do penhasco, você nunca vai voar. Quantos querem ser livres aí? Porque Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É vida em abundância. Quantos querem isso? Digam amém. Então você tem que ter coragem para acertar. Tem uma hora que você... às vezes você está até certo. Mas a tua pasta de figo, e eu falava com a Denise isso ontem, é honrar, mesmo você não sendo honrado. É você perdoar, mesmo você, sabe aquela história, mas eu não tenho culpa, eu não fiz, mas em compensação fica escravizado com aquilo. Eu sei que eu não tenho culpa, mas eu vou lá e vou pedir perdão. Quando Jesus envia os discípulos, ele fala assim, vão pelas vilas, pelas aldeias e tal, e liberem a paz. Se receberem, amém. Se não receberem, a paz volta para vocês. Aí se você parar para analisar, às vezes é até interessante não receberem a paz. Porque ela vai voltar. É mais paz que você tem, irmão. Qual é a tua pasta de figo? Ezequias, 3 dias. Passe a pasta de figo. Aí você acha que os sinais param por aí? Tá bom, mas eu preciso de mais detalhes. Aí Isaías diz assim, sabe o relógio solar do teu pai? O relógio solar é o seguinte, você está vendo, está batendo sol ali na escada, né? Os caras estudaram e eles viram o movimento do sol e eles foram vendo, né, o momento em que cada degrau fazia sombra. E aí eles foram calculando a hora. Então o sol batendo nesse degrau tantas horas. Quando não está batendo, está sombra, né? Está batendo no outro degrau tantas horas. Eles inventaram um relógio. Sabe esse relógio? Eu sei. Então, você quer saber se Deus pode? Escolhe aí, você quer que ele adiante ou que ele atrase? Imagine, vamos fazer esse exercício aqui comigo? Deus disse que vai operar na tua vida em 3 dias. Você recebe? Diga amém. Amém. Aí ele pergunta para você, agora você quer que eu adiante ou que eu atrase o tempo? Porque eu disse 3 dias, mas se você quiser que eu adiante, vai ser 3 horas. Adiante ou atrase? Eu iria também no adiante. Eu acho que 90% vai no adiante. Mas Ezequias foi no atrase. Ele disse, não, adiantar parece mais fácil, porque já é no caminho, já é na direção já do relógio. Eu quero um negócio que vai impactar mais, eu quero que atrase. Aí eu fui orar ao meu Deus e eu perguntei, Senhor, eu quero uma revelação nesse trem aqui. Eu quero que o Senhor me mostre, porque tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender. E aí Deus falou comigo, claro, como você está me ouvindo, eu ouvi a Ele. Ele disse assim, quando eu atraso, eu dou de novo oportunidades que você deixou passar. Aí a pasta de figo começa a fazer sentido. Porque tem gente aqui nessa manhã que está me ouvindo pregar e que já pensou, eu até passaria essa pasta de figo, mas a oportunidade que eu tive já passou, eu nem sei mais como encontrar essa pessoa,
eu não sei nem mais a quem procurar para resolver isso. Mas o teu Deus, Ele está dizendo que Ele vai prosperar o tempo desses 3 dias de uma maneira tão incrível, que tem gente que você não vê há anos, que de repente você vai encontrar no meio da rua. Vai ter gente que você vai olhar e vai dizer assim: não acredito. Você vai começar a chorar, a pessoa vai olhar para você e vai estar chorando por quê? Não, você não vai entender nada, mas eu tinha que te encontrar. Porque Deus é poderoso para fazer isso, irmão. Ele é poderoso para pegar uma história de 30 anos e colocar ela dentro de 3 dias. Ele é poderoso para restaurar um casamento que está enterrado há 20 anos em 3 dias. É só uma questão de oportunidade. Sabe aquele arrependimento que de vez em quando bate na gente? Meu Deus, se eu pudesse voltar o tempo. Olha para o teu irmão e diga assim: você vai poder. Deus vai puxar para trás. 3 dias, Ezequias, muita coisa vai acontecer. Depois de 3 dias, você vai estar adorando ao Senhor. Eu quero terminar essa mensagem, eu vou orar por você, mas eu estava estudando, sabe? Quando essa palavra começou a queimar no meu coração, 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias. O Espírito Santo, sabe, foi me fazendo lembrar de algumas situações. Sabe o copeiro Mor? Aquele que era parceiro de cela de José? Ele é livre da prisão. Ele sai, mas José fica. Sabe quantos dias depois Faraó tem um sonho e pergunta se alguém podia interpretar? 3 dias depois que o cara sai da prisão. 3 dias depois que o cara sai e diz assim: José, eu vou ali, mas eu acredito que você vai sair daqui a pouco também. Daqui a pouco a gente vai se rever. 3 dias. Segunda, terça, quarta. Na quarta-feira, Faraó diz assim: eu estou sendo perturbado por um sonho, preciso de alguém para interpretar. Aí o copeiro diz assim: quando eu estava preso, tinha um camarada lá chamado José, um hebreu, que interpretava o sonho de todo mundo. Eu acho que ele pode interpretar o seu. Aí Faraó diz assim: manda chamar. Aí imagina, tu está lá preso, de repente chega um oficial: ei, o maior de todos está mandando te chamar. Mas para quê? Vai me matar? Não, ele está mandando te chamar porque eu acho que você tem uma missão. Você chega e, pois não, é o seguinte, eu estou com um sonho assim assado, pode parar, a revelação é essa, essa e essa. Não, você é muito sábio, o que eu faço com você? Vou te colocar como governador do Egito. Abaixo de mim, ninguém vai mandar mais do que você. 3 dias, da prisão ao governo. Parece um caminho distante, né? Mas lembra, Deus pode pegar uma história toda e colocar dentro de 3 dias, irmão. Aí você acha que só tem isso? Aí eu continuei. Neemias analisou os muros de Jerusalém para começar a reconstrução em 3 dias. Ele chegou, estava tudo destruído. Ele levou 3 dias analisando tudo. Depois de 3 dias ele disse: vamos construir, vamos reconstruir. Virada de página, vida nova. Deus está liberando uma unção e uma bênção para algumas famílias aqui. Esses 3 dias, sabedoria divina. Quarta-feira, meu irmão, a história da tua família vai mudar em nome de Jesus. 3 dias. Aí eu continuei. Jonas ficou dentro do peixe grande durante... O cara desobedeceu a Deus. Deus disse para ele assim: Jonas, vai para Nínive, prega lá. Não vou não, porque eu não gosto daquele povo. Se eu pregar, eles vão aceitar Jesus, vão aceitar a Deus. Então não quero, vou fugir. Foi para dentro de um barco, e aí pegaram ele, jogaram ele dentro do mar. E aí veio um peixe grande e engoliu ele. Ele ficou 3 dias lá, e pensando, e clamando, e talvez se arrependendo. Até que então chegou o momento que aquele peixe foi e vomitou ele na praia, meu irmão. E não está na Bíblia, mas eu tenho certeza. Eu vou perguntar isso lá no céu, eu sei qual é a resposta. Querido Jonas, ele caiu na praia, ele bateu com a cabeça numa placa, e a placa estava escrita assim: bem-vindo a Nínive, bobão. 3 dias Deus vai mudar essa tua cabeça dura.
Tem gente que está vindo na IPAM há muito tempo. Ô cabeça dura! Vem na IPAM e toma martelada todo culto. Aí quando alguém pergunta, diz assim, tu é crente agora? Tu tá lá na IPAM, na igreja tá aquela cantora e tal? Eu vou lá de vez em quando, eu gosto, me dá uma paz. Não, tu é crente? Não, minha mulher que é. Não se batiza, não se envolve, adora ficar, porque esse negócio de casar para ele, porque quando a gente batiza, a gente está colocando aliança no dedo, a gente está dizendo assim, compromisso sério, mas em 3 dias Deus vai, papai, me convida para o teu batismo, amado, quero vir aqui dar um glória. Na hora que tu, na piscina ali, você é o que mais vai gritar, irmão. Porque eu creio que em 3 dias, Deus pode acabar com essa tua cabeça dura. 3 dias. Eu falei de Mardoqueu, 3 dias Esther jejuou. Esther era a rainha, um decreto foi liberado para matar todos os hebreus. Mardoqueu chegou na porta do palácio e falou assim, você não foi colocado aí como rainha, que ela era uma hebreia, o nome dela era Radassa. Aí o tio chegou lá na porta do palácio e falou assim, ô Esther, você não foi colocada aí como rainha para ficar parada aí não. Agora a gente está sendo ameaçado de morte, você tem que fazer alguma coisa. Sabe o que ela disse? Eu vou jejuar durante 3 dias. Ela jejuou durante 3 dias. E depois de 3 dias, pastor, o que ela fez? Minha irmã, ei, essa é para você, segura. Ela colocou a melhor roupa dela. 3 dias jejuando, ela orou, ela clamou, ela disse assim, não me deixa jejuando e orando não, sozinha não, jejum e ora todo mundo comigo, mas depois de 3 dias de jejum, agora sou eu. Ela botou a melhor roupa dela, melhor perfume, irmão, Paco Rabanne, sei lá, ela pegou o melhor de papa, e o rei estava dentro do seu aposento, repita comigo assim, ninguém podia entrar no aposento real sem que o rei chamasse. Faça assim, se entrasse, nem a rainha, irmão. Mas ela orou 3 dias. E depois que ela orou 3 dias, irmão, ela botou a roupa, ela passou o perfume e ela entrou. Quando o rei olhou, meu irmão, o rei disse, o que você está fazendo aqui? Quem te chamou? Foi? Não. Sabe aquele desenho do coiote? Quando vê a comida, que o olho pula. Sabe o coração que vem assim, bum, 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 bum. Queridos, eu imagino o rei de boca aberta, sem ter o que falar. E ela... Oi, oi. E aí, tudo bem? Diz a Bíblia que ele pega o seu cetro e ele estende o cetro para ela. E quando o rei faz isso, é porque ele vai liberar uma ordem. Se ela não tivesse ligada com Deus, ela podia pensar assim, morri, já era. Ele estende o cetro para ela e diz assim, imagine, irmão, se o Bolsonaro, que assumiu agora, fizesse isso, já seria bom. Mas imagine o rei dos reis. Ele estende o cetro e diz assim, ei, até metade de tudo o que eu tenho é teu agora. 3 dias de jejum faz você alcançar algo inalcançável. Cadê os filhos aí? Quem ainda mora na casa do pai e da mãe aí? Levanta a mão. Aí, filhão, 3 dias de jejum para tu, cara. Faça isso, 3 dias de jejum. Depois tu chega e mete uma roupa bacana e vai lá no quarto do seu pai. Não fala nada, só anda. O paizão vai olhar para você e vai dizer, leva o carro agora. Caramba, hein? Já pensou? Meu Deus do céu!
Parece inacreditável, né? Mas uma unção está sendo liberada para vivermos o inacreditável. Ah, meu irmão, vou parar, vamos ficar de pé.